da base é uma coisa que todo mundo sempre te fala quando fala de começar a estudar programação. Você tem que começar pela base, você não pode pular a base, se você não tiver a base boa, você não vai evoluir ali na carreira, mas afinal, o que é essa tal de base? Nesse vídeo eu vou te explicar em detalhes tudo que você precisa, tudo que é essencial você aprender antes de fato você começar a se jogar no universo de programação. Então, antes de começar a falar de frameworks, de coisas super hypadas, microserviços, micro front-ends, eu vou te explicar afinal o que é essa tal de base, por que ela é tão importante e que sem ela você não só vai ter que ficar toda hora voltando para aprender ela, como vai chegar um ponto da sua carreira que você vai se sentir estagnada, porque toda hora você vai ter que voltar para estudar essa base. Oi, eu sou a Camila Santos, muito mais conhecida como Camila Code. Boas-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Se você é nova aqui no canal, aqui eu falo sobre programação, carreira em tecnologia no geral, soft skills, organização, produtividade, tudo que possa ajudar você a evoluir nessa sua carreira. Eu sou mentora e professora de mais de 3.000 pessoas na área de programação e aqui você vai ver muito conteúdo sobre back e também sobre front-end, que eu voltei a me especializar a ser full stack. Então aproveita e já comenta aqui quais conteúdos de front você quer que eu traga. Acho que sem dúvidas, e pode parecer um tanto óbvio, é você ter que entender o mínimo sobre computadores. Eu sei que a área de tecnologia é uma área com muitas oportunidades, só que antes da gente falar de programar, a gente tem que ter o mínimo ali de educação digital, digamos assim. Não sei se é exatamente esse o termo técnico. Então você ter a mínima noção ali de o que é um terminal, de quais são os principais comandos ali, principalmente para quem trabalha com Linux, ali com Windows, né? Também como que você cria uma pasta ali, coisas básicas, relativamente básicas, só que eu já vi pessoas que não sabiam o que era terminal, por exemplo, e era meio complexo, que era o momento ali meio que workshop, e a gente tinha que voltar para explicar o que era terminal, como que criava uma pasta, tudo mais. Então, sem dúvidas, tem esse conhecimento de digital como um todo. Então aprenda ali a utilizar ferramentas relativamente simples, como até mesmo um Google Drive, um Google Docs, esse tipo de ferramenta ali que você sincroniza as coisas entre dispositivos. Aprenda sobre terminal, então se você tá ali no Linux ou no Mac, aprenda ali os comandos básicos para você criar um diretório, para você listar os diretórios, você alternar ali entre um diretório e outro. Se você tá ali no Windows, né, que é uma coisa mais interface gráfica ali, não tem tanto uso de terminal, também você aprende ali como é que você cria uma pasta, como que você modifica ali arquivos. Pode parecer tipo um tanto óbvio, mas eu já vi pessoas iniciantes que não sabiam o que era terminal. Não era nem saber usar, tipo, eu falava, abra o terminal, a pessoa não sabia o que era terminal. Torne mais íntimo ali, né, do computador, que afinal, se você visa trabalhar com programação, é essencial você ter o mínimo de familiaridade com o computador. E aqui já deixando um grande parênteses, né, muita gente pergunta: é obrigatório ter um notebook para iniciar na área de programação? Eu digo que assim, para você dar seus primeiros passos com lógica, você pode baixar um aplicativo para praticar, utilizar alguma plataforma online, mas para você desenvolver mesmo ali a fundo, você vai precisar de um computador, mesmo que simples, tá? Hoje em dia eu uso um MacBook com M1, mas por grande parte da minha carreira eu usava um notebook ali com o Intel, a memória mais baixa ali possível que tinha, e com Windows também. Então assim, não se preocupe de que, ai, nossa, eu preciso ter um computador igual ou melhor da Camila para começar. É essencial você ter um computador. Se você nesse momento não tem, calma, não desista da área de programação. Baixa um aplicativo que ensina a programar, tem vários gratuitos, eu posso fazer um vídeo sobre isso também. Tenta ali alguns sites online, algumas ideias online, mas saiba que para você desenvolver aplicações mais complexas, que inclusive podem ajudar no seu portfólio, você vai precisar sim ter um computador mesmo que simples, ou acesso a um computador com certa recorrência ali da sua própria faculdade, em algum tipo de centro ali que você consiga acessar e instalar algum sistema de desenvolvimento, alguma IDE, então interface gráfica ali para você conseguir desenvolver. E aí agora sim, partindo para a parte de desenvolvimento, né, não podemos não falar dela, a famosa lógica de programação. Então entenda ali sobre como funcionam as variáveis, como que funciona o algoritmo em si, né, que de modo bem simplificado é uma grande série de instruções, né, então igual quando a gente tem uma receita de bolo, que você vai passando uma série de instruções, tem os ingredientes, tem o passo a passo ali, né, uma receita, você faz isso pro computador, então você fornece ali os ingredientes dessa receita, que seriam as variáveis, e você vai passando passo a passo da receita, que seriam as instruções mesmo do algoritmo. Então você tem que saber como você passa as instruções pro computador. Então como que você, por exemplo, cria um laço de repetição, como que você recebe uma informação via teclado, faz um fluxo de decisão, o famoso if-else, né, que a gente fala bastante, e assim por diante. E aí a gente tem que ir se aprofundando, né, então conhecer também sobre os operadores lógicos, né, os operadores matemáticos,
matemáticos. Então é muito importante que você conheça lógica de programação. Aqui no canal tem um curso completo de lógica de programação com Java. Mesmo se você não for do Java, eu recomendo dar uma passada lá, porque é um vídeo super completo e eu acho que vai te ajudar muito nesse momento inicial que eu imagino que você esteja, para você entender como que funciona um fluxo de um programa em si. E sem isso, você não vai conseguir avançar. Também é muito importante que você entenda ali sobre variáveis e tipos de dados. Já estando ali com lógica de programação, você já vai ter dado uma passada ali nesses temas, mas entenda mais a fundo sobre tipos de dados, né, inteiro, string e tudo mais. Aqui vai destacar que eu tô mais citando tudo que você precisa aprender, não necessariamente ensinando esses termos. Mas se vocês quiserem que eu traga um vídeo explicando cada uma dessas coisas, né, então o que é tipo de dado, assim por diante, também comenta aqui que eu posso trazer, né? Eu sempre gosto de ressaltar. Quem comanda o conteúdo aqui do canal são vocês, então eu sempre trago temas que vocês me pedem nos comentários, temas que vocês me pedem ali no Instagram também. Inclusive, se ainda não me segue lá no Camila Code, me siga, que lá eu sempre posto muito conteúdo também. Eu sempre trago coisas que eu vejo que vocês estão precisando e coisas que eu vejo que tem pouco conteúdo, principalmente pouco conteúdo em português, porque eu sei que o inglês também é uma grande barreira para todo mundo. E já deixando aqui um outro parênteses, é obrigatório saber inglês para trabalhar nessa área? Não, mas eu acho que é de extrema importância você saber pelo menos o básico, que a gente também tem N formas de aprender inglês gratuitamente, se quiserem, eu também posso trazer um conteúdo sobre isso. Aqui não falando de nenhum tipo de meio alternativo suspeito, tá? Aqui realmente ferramentas gratuitas que você pode aprender, sites gratuitos, recursos gratuitos excelentes, que me ajudaram muito no início. Eu demorei um certo tempo ali pra começar realmente a participar de algum curso pago de inglês, e depois que eu saí dos cursos pagos ali, né, formal, de ir na escola, eu fiquei muito tempo ali com ferramentas gratuitas, o famoso Duolingo. Já fiz aulas ali de conversação com professores nativos também. Eu sempre vario muito ali as ferramentas que eu utilizo, mas sim, tem muitas gratuitas. Mas voltando aqui pro nosso roadmap, a gente pode falar mais do inglês ali pro final. Então aprenda ali sobre funções e métodos, como você imprime ali a saída de um dado e como você recebe esse dado também. E aí, depois de você ter esses conceitos ali muito bem entendidos de lógica de programação, é bacana você entender sobre estrutura de dados, né? Então, o que é um array, o que é uma matriz, entender como funcionam os famosos algoritmos de busca e ordenação, né? Então, por exemplo, a busca binária, né? Como é que você faz um bubble sort, o merge sort. São conceitos que você talvez não vai utilizar frequentemente no dia a dia nas empresas, mas que cai muito sim ainda em processos seletivos. Então, você já ter esse conhecimento desde o início vai te ajudar bastante. Então, beleza, você já teve essa base mínima de como que o computador funciona, que é muito importante. Se você já cresceu o computador no colo ali, praticamente, seja meio trivial. Mas aqui eu faço um conteúdo que se enquadra para todas as pessoas. Então, às vezes, uma pessoa que demorou muito para ter um computador em casa, talvez não vai ter um computador em casa nesse momento que tá vendo o vídeo, tá me assistindo pelo celular, por exemplo. Então, aqui eu já quero deixar a importância de, se você quer entrar nessa área, que sim, é uma área para todo mundo, não se sinta, ai, nossa, então eu não vou nem entrar. Tenha esse tempinho ali, tipo, são coisas bem simples, assim, tem muito conteúdo aqui na internet também que ensina sobre isso, mas que é essencial para você conseguir realmente evoluir ali na área, sabe? Porque senão você vai cair muita dificuldade de curso, que a galera vai começar a falar, abre terminal, faz isso, faz aquilo, e você não vai saber o básico ali de um computador, por exemplo. Então agora, depois que você entendeu lógica de programação e estrutura de dados, a gente começa a avançar ali em alguns passos importantes antes de você chegar naquela parte mais hypada ali de, ai, nossa, frameworks e microserviços. Você precisa entender sobre escolha de linguagem. Por que, Camila, que eu tenho que escolher a linguagem? Eu não posso aprender todas? Claro que não. Eu sou staff engineer, especialista, não sei todas as linguagens. Já trabalhei com muitas, mas obviamente não sei todas e nunca saberei. Então é muito importante você testar as linguagens disponíveis no mercado e ver qual funciona melhor para você. Mas, muito importante, extremamente importante, alerta, também escolha uma que tenha mercado. Então, às vezes, você pode gostar de alguma linguagem que alguém falou que era o futuro, que todo mundo ia usar ela, só que chega lá, só tem uma empresa que usa. Então, também, quando você for fazer essa escolha que é de vital importância, você também escolha uma linguagem que tem bastante mercado. Então, aqui eu vou citar umas de modo bem parcial para facilitar a sua decisão. Então, por exemplo, uma que eu vejo que muita gente iniciante escolhe é Python. Python é uma linguagem que eu considero simples para aprender, tem uma sintaxe relativamente simples, não foi a minha primeira linguagem, mas qual que é o problema do Python? Se você quer trabalhar com back-end, que tem alguns vídeos no canal que eu explico mais sobre isso, eu não diria que é uma linguagem que tem tanto mercado assim para back-end. Eu vejo que é uma linguagem que, para quem quer trabalhar com dados, que aí eu não sou a melhor pessoa nem de longe para explicar sobre isso, tem bem mais mercado. Mas se você quer, eu quero conhecer uma primeira linguagem ali para botar minha lógica de programação mais em prática, inclusive recomendo, né, você já aprender lógica de programação com uma dessas linguagens, não diria que é a melhor, porque para back-end eu não vejo que é tão utilizado assim. JavaScript eu vejo que é uma escolha
escolha muito feita por iniciante. Por quê? Porque facilita você se tornar desenvolvedora full stack, que inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo do meu roadmap de estudos para virar full stack, e que no front, né, a gente usa bastante JavaScript. Por quê? JavaScript você pode fazer o front, você pode fazer o back, você pode fazer mobile. Então ele facilita muito você cruzar entre uma área e outra. Só que contando aqui que você é iniciante, talvez não seja o momento de você cruzar entre uma área e outra também. JavaScript eu considero a sintaxe simples, mas eu considero ele com mais pormenores do que Python. Então não diria que é a top 1 simplicidade para se aprender comparado com Python. Mercado de trabalho tem bastante, principalmente se você for trabalhar aqui, ali com Nest.js, com Node.js, ou se você for para front-end, todos os frameworks e bibliotecas, a maioria dá para você usar JavaScript ali por debaixo dele. Eu não considero tão simples quanto Python. Um ponto negativo na minha visão, na minha experiência de Python e JavaScript, são linguagens um tanto livres. E qual que é o problema de uma linguagem um tanto livre? Você tem muita brecha para fazer merda. Então eu, por exemplo, eu vi JavaScript ali no ensino médio quando eu aprendi a programar, só que eu vi o básico do básico, tipo, formulário, caixinha de alertas, coisas ali bem simples. Eu aprendi a programar com 16, eu já tenho 27, só pra constar. Quando eu fui pra faculdade, eu caí em linguagens muito estruturadas, a minha experiência pessoal. Então eu caí ali com C#, depois eu fui pro Java, depois eu fui pro C, que são linguagens relativamente muito regradinhas, tipo, a coisa ali da orientação a objetos, que é muito importante, que também eu já vou falar dele daqui a pouco. Tem os próprios pormenores da linguagem, né, a estrutura de pacote, nomenclatura, como você declara as coisas, recebe parâmetros, que te forçam a seguir uma série de regras, que eu, Camila, acho que no início é melhor você ter regras, porque você tem menos brecha pra fazer merda. Então eu, Camila, eu indico você procurar linguagens mais fortemente estruturadas, como C# e Java, por exemplo. Em questão de mercado, são ótimas, mas aqui um porém, eu não vejo Java ou C# sendo linguagens ali primeira escolha de startups. Então, até por serem linguagens muito regradas, que tem, querendo ou não, uma curva de aprendizado um pouco maior, e até a questão da configuração de ambiente às vezes é um pouco mais complicada do que um JavaScript, que você pode programar em JavaScript até pelo console do navegador ali, coisa simples. Eu vejo que elas não são tão escolhidas por empresas ali em early stage. Então acaba tendo essa visão de que C# e Java são linguagens que só tem software legado, sendo que não, tem sistemas de todos os tipos, só que realmente empresas ali mais estruturadas acabam partindo para elas, empresas novas ali recentes querem botar logo o sistema no ar, acabam partindo ali para um JavaScript ou para um Python ou Golang ou outras aqui que eu não tenho tanta propriedade assim para falar, não vou trazer delas aqui também. Mas assim, opção de linguagens tem várias. Eu, Camila, se eu fosse indicar, seria começar com Java, sendo bem parcial, mas é teste, tá? Então testa ali, instala uma, vê como é que é o mercado dela, vê a comunidade, vai vendo qual você se adapta melhor. Beleza, feita a escolha da linguagem, agora a gente vai ter que falar de outro personagem muito importante, que é o Paradigma. Eu dei um spoilerzinho ali quando eu falava do Java, né? Mas o Java, por mais que nas últimas versões ele começou a ter umas coisas mais funcionais, com Spring Web Flux, começou a ser mais reativo. Eu não vou falar do Spring Web Flux agora, mas tem uns vídeos no canal sobre isso, depois vamos lá. O Java, ele é puramente orientado a objetos, então é muito importante que você entenda ali os conceitos de encapsulamento, de abstração, polimorfismo, de herança e de como ele é importante para deixar o seu código mais estruturadinho também. Outro ponto que eu acho muito importante quando a gente fala ali de base de programação, que não é necessariamente código, mas é muito importante você entender sobre versionamento de código. Por quê? Eu sempre vou bater na tecla do quão é importante você ter um portfólio. E onde, Camila, que eu posso ter um portfólio sem ter que pagar uma plataforma para hospedar meu site? Nosso querido e maravilhoso GitHub. Então, você aprende ali sobre versionamento de código, comandos Git, sim, por isso que volta lá no ponto, lá do começo que eu falei, de você saber mexer no terminal para usar o Git. Claro que nas IDEs você vai ali ter uma interface ali para você interagir, mas eu pessoalmente, mesmo sendo staff engineer, eu prefiro ainda dar o Git commit ali na mão. Eu gosto de digital, eu gosto de tela preta, tá? Me julguem. Mas enfim, aprenda sobre Git, aprenda a utilizar GitHub. E ora, se não é um curso gratuito de GitHub, que também temos aqui no canal também, clica aqui em cima para acessar ele, que lá eu explico vários pontos ali na prática, todos os comandos junto com vocês. Recapitulando, a gente já falou ali da base de entender sobre o computador em si, a gente falou sobre a base da programação, a gente falou sobre escolha de linguagem, a gente falou sobre paradigma, falamos sobre GitHub. Agora eu vou falar de algumas skills que vão te ajudar ali nessa carreira, não necessariamente são coisas técnicas, mas que vão te ajudar ali você prosseguir realmente ali dentro dessa carreira.
Eu não sei bem que é uma habilidade, mas eu chamo muito de dividir pra conquistar. Que é você ver ali o problema e você não ficar desesperado, tipo, eu vi ali um desafio que é pra desenvolver o site. Não fica ali pânico nos divertidamente, correndo de um lado pra outro, tentando resolver. Para e respira. Ok, eu preciso construir um site. Então você começa, primeira coisa eu vou criar a estrutura HTML, depois eu vou colocar o background, depois eu vou fazer isso. Então pega um grande problema e divide ele em etapas. Aí a gente já junta em outra habilidade que é essencial você saber e você praticar. Tipo, ninguém nasce sabendo isso. Programação não é um dom, tá, gente? Então é uma coisa que eu sempre via muito, principalmente quando eu fazia live code aqui no canal. Inclusive, saudade de fazer live code. Tô tentando organizar minha agenda. Vi uma galera, eu queria programar tão fácil igual você programa. Gente, é prática. Tem muito live code que eu travo. Inclusive, o último que eu fiz tá travado lá até hoje, que eu não consegui resolver o problema. Por isso que eu não consegui voltar também. Eu acho que eu vou ter que abrir um card bug naquele projeto que a gente tava fazendo, depois eu voltar, porque eu não consegui resolver até hoje aquele problema que deu no último live code de meses atrás do projeto de e-commerce. Mas a gente já fez 3 ou 4 lives, inclusive vou deixar o link aqui da playlist pra vocês. Continuando, resolução de problemas. Então, pra você praticar a resolução de problemas, você tem que cair em problemas. Então, disso vem um ponto muito importante, que é você fazer além do que os cursos ensinam. Então, viu uma tutorial aqui minha, viu um curso meu, de outra pessoa, whatever, evolua. Então, a gente fez API, vê como é que faz teste, vê como é que faz documentação, faz um endpoint ali a mais, coloca um botão de acordo diferente, porque assim você vai caindo em problemas, e é caindo em problemas que você aprende a resolver problemas, ora ora. Então, se você só fica seguindo o cenário perfeito que te ensina no curso, como que você vai cair no problema pra você aprender a resolver o problema, entendeu? É meio contraditório. Então, se desafie pra você cair nesses problemas, e aí quando cai no problema também é a mesma coisa. Vai usando dividir pra conquistar, vai resolvendo por partes, tá bom? E aí, voltando a falar de um ponto que eu comentei ali um pouquinho, né? Aprenda e se familiarize com IDEs, né? Que são interfaces integradas de desenvolvimento. Então, aprenda a utilizar, por exemplo, se você for do Java, a gente usa geralmente IntelliJ. Se você for do JavaScript ou qualquer linguagem, na verdade, né? Dá pra usar o Visual Studio Code, né? Mas geralmente é mais a galera de front que usa. Então, se familiarize com essas IDEs, que elas vão te facilitar muito no seu dia a dia. Esses eram todos os pontos que eu considero essenciais pra você aprender, né? Pra você se desvencilhar ali, né? Conseguir crescer nessa área de programação. Mas aqui eu quero trazer aqui uns outros pontos que eu acho importante de você desde o começo não ficar preso tanto a eles, mas já dar uma olhada. As famosas boas práticas, né? Então tenta entender ali o conceito do Clean Code, tenta entender ali a base do Solid, principalmente se você for trabalhar com paradigma orientado a objetos. Tenta entender ali também como é que funciona um pouquinho ali de testes, documentação, bem por cima, que isso você vai vendo ao longo da sua carreira. Mas essa base aqui é essencial. E depois que você aprendeu isso, aí você pode, por exemplo, procurar um roadmap de estudos. Inclusive aqui no canal tem um roadmap que eu ensino sobre como se tornar desenvolvedora full stack. Então lá eu passo tanto o roadmap de back-end quanto o roadmap de front-end. Então aproveita e clica aqui pra conferir lá o roadmap. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, de comentar aqui o que você achou e outros temas que vocês querem que eu traga aqui no canal, que vai lembrar, gente, o canal, eu tô aqui pra ensinar vocês. Então, se vocês não falam o tema que vocês querem ver, como é que eu vou, né, descobrir o que vocês querem. Então, assim, comentem aqui um tema que vocês querem, mas também não vão pedir pra eu trazer um foguete. Vamos pedir um tema ali que dá pra fazer, né, que dá pra ensinar aqui num vídeo também. Aqui na descrição tem todos os meus links do meu curso, da minha consultoria de carreira também, que vocês podem se aplicar. Não esqueça de ativar as notificações, de se inscrever. Aproveita pra conferir esses vídeos que estão sugeridos aqui, que com certeza são excelentes, porque são meus hora a hora. E eu te espero no próximo vídeo. Eu sou a Camila Code. Tchau, tchau!